De volta com o programa Arte Brasil. Para você que é apaixonado por costuras, roupas, patchwork, o que você gosta de fazer na máquina de costura, você pode inovar, fazer além, ir além. Porque hoje nós temos uma aula muito legal de Mug Rug, que eu tenho aqui a companhia de Aline e Natasha Bugarin. Que bom ter vocês aqui. Obrigada, o prazer é todo nosso, 100%. Bom, e eu já fiz todos os elogios antes da gente, porque, gente, o trabalho é maravilhoso. E agora você vai ter que explicar, as duas, né? Explicar o que é Mug Rug. Então, o Mug Rug, ele é um tapetinho de xícara, é um porta-copo. As pessoas que tomam bastante café, tomam café trabalhando no computador, geralmente são as pessoas que gostam de comprar esse produto, porque ele retém aquele líquido, né? Que condensa no copo, e aí não estraga. Isso, não estraga. Manchar o móvel, legal, pessoas Natasha. que tomam água à noite, leva gelada, coloca na escrivaninha. Então, se tiver o Mug Rug, não precisa. E também, do ponto de vista do quilting, ele é bom porque ele é uma peça pequena, então você tem um excelente custo-benefício, né? E para treinar na máquina, quando você está começando no quilting, esse tamanho é muito bom. Então tem essas duas questões. Para vender ele é bom, porque ele é prático, as pessoas gostam. E para fazer ele é gostoso. Então tem esses dois pontos. Agora, eu tenho a companhia das duas, tanto da Aline quanto da Natasha, para ensinar a fazer, só que tem um detalhe. Eu fiquei curiosa e perguntei, tá marcado aqui, as meninas erraram, será que não? Tá marcado quilting livre, é livre? Verdade? É livre. É livre, a gente vai ensinar, Uau, inclusive olha que lindo! É uma técnica que tem troca de linha, então valoriza bastante o quilting e ele é 100% livre. A Natasha que vai começar ensinando. Você que começa, Natasha? Vai começar o quilting, eu vou primeiro falar da preparação. Ah, então tá. Então, vamos com a sua etapa, Aline. Pronto, então, olha só. Primeiro, você vai precisar montar o seu sanduíche de quilting. Para fazer o quilting, é muito simples. Você vai posicionar... Vamos primeiro falar desse tecido. Esse tecido é um tecido da Fabricarte e é importante, quando você começa a quiltar, você colocar do lado ou no forro da sua peça um tecido que você ame. A gente brinca que esse tecido a gente ama. Por quê? Se ele for bem estampado, você vai usar para treinar o seu quilting. E o seu quilting não ficar legal, você pode utilizar a peça do outro lado, porque afinal de contas, esse é um tecido que você ama. É importante utilizar uma estampa que você goste muito quando você começa a quiltar. Aí você vai posicionar o seu tecido com a estampa para fora, né, sobre a mesa. Depois você vai posicionar uma manta, que eu estou utilizando a R1, e depois o seu tecido. É importante deixar a margem de segurança para você poder ter mobilidade na máquina. E como essa peça é pequena, você pode aproveitar retalhos de manta que talvez tenha sobrado de algum outro trabalho têxtil, bolsas, carteiras, até o patchwork. Depois, você vai alfinetar com alfinete de segurança em toda a volta. E aí tá pronto. O tipo do alfinete? Olha, tem alfinete específico para quilting, Rita, mas a gente não viu diferença. O custo-benefício não valeu a pena. A maioria das pessoas tem em casa. Isso, o alfinete de segurança, ele é suficiente. A gente não viu diferença, não. Ele existe, mas a gente faz com o alfinete de segurança. E aí vai ficar assim, ó. Como a peça é pequena, não precisa ter quilting, ter alfinete no meio do caminho, o que facilita muito na hora de quiltar. Então, por isso que é importante começar a aprender a quiltar com uma peça pequena. Depois que você fez o seu sanduíche, você vai precisar preparar a sua máquina para quiltar. Então, eu vou ligar minha máquina aqui. Para quiltar, você vai precisar colocar o seu calcador de quilting livre, que é esse aqui, olha. Meu calcador de quilting livre. Você vai anular os pés da sua máquina, descer aqui esses dentinhos da máquina, se for possível. Se não for possível, não tem problema, porque você vai colocar o seu comprimento do ponto no zero e isso já vai ser suficiente para você conseguir quiltar. Então, esses são os passos para começar a quiltar. Não é difícil, vocês viram que se você tiver uma máquina de costura e adquirir o calcador, você já pode começar a quiltar. Só lembrar de descer os dentes e posicionar o ponto no zero.
Se você tiver uma máquina que tem a mesa extensora, é melhor, porque você vai ter mais espaço. Mas, como a nossa peça é pequena, lembra que eu falei? Para começar, olha só, eu tô muito bem localizada aqui, não tô sofrendo com o tamanho da minha máquina, mesmo sem mesa extensora. Então, você, se tiver, pode colocar. Se não tiver, não tem problema nenhum. Pode fazer sem a mesa extensora mesmo. Deixa eu colocar aqui o sanduíche. Olha lá, o sanduíche tá assim. Tem pessoas, Rita, que fazem com cola o sanduíche. A gente não indica cola para quem está começando, porque a cola, às vezes, você faz o sanduíche e dobra. Aí, quando você dobra, faz um vinco. E aí, aquilo pode ocasionar um defeito no seu quilting. Você comentou que o nosso quilting é bem acabado. E é mesmo. Ele não tem pregas e é por conta disso. Porque a gente faz o sanduíche e já vem para a máquina. Não fica com o sanduíche dobrado. Se você quiser, você pode até passar na hora de fazer, que facilita muito. Fica melhor ainda. Isso, porque a R1 tem essa resina aqui embaixo. Olha lá. A R1 tem o lado resinado e o lado macio. No lado resinado, você coloca para o forro. E aí, você vai conseguir, com essa cola que não forma vinco, porque ela é da própria peça, desenvolver o seu trabalho sem pregas no mata forro. uma curiosidade minha. Eu vi uma coisa que... Não aprende, não. Eu vi uma coisa aqui que vê sempre... Você uniu 2 pedaços? Isso, a gente uniu. Que legal. Olha, com o próprio retalho, isso aqui são sobras de trabalho que a gente fez, de trabalhos maiores. Por exemplo, uma toalha de chá. Essas margens de segurança que a gente pede, de 10 centímetros, às vezes começam a sobrar. Aí, o que você faz? Não dá para emendar de 10 em 10 centímetros para fazer uma colcha, né? É muito grande. Claro. Mas para fazer uma peça menor, de 18 por 24, que é a que nós temos aqui, é 100% praticável. É muito possível. Então, você coloca na sua máquina uma manta ao lado da outra, posiciona no ponto de zigue-zague e vai segurando as duas bem juntinhas uma da outra. Não precisa sobrepor, só uma do lado da outra. Emenda, e aí você vai conseguir aproveitar todos os seus retalhos de manta. Gostei da ideia. Economia, isso que faz praticidade. essa peça ter tanto... ser best-seller em venda, assim, porque é muito baixo o custo com material, né? Mas você consegue vender por um preço até que bem elevado em relação ao custo, porque o que vai valorizar a peça é o seu trabalho. Bom, que vai valorizar o quilting. E a Aline mostrou pra gente a praticidade, mostrou pra gente que é possível fazer o quilting, né? Isso. Livre, com assim, tranquilidade. Sim, sim. Agora, a máquina ajuda bastante, né, Aline? Com certeza. Precisa de uma máquina que vá facilitar o seu trabalho. E uma ideia muito legal é você ter aí na sua casa esta máquina linda da Janome. É até uma sugestão de presente aí para o Dia das Mães. Gente, dá uma olhada. Essa aqui é a 2008S da Janome. Tá chegando agora no Brasil, é novidade. Ela é ideal para costuras comuns, artesanatos, patchwork, bolsas, bonecas, tudo que você quiser fazer. Olha só, ela tem 14 tipos de pontos decorativos, ela casa botão, ela permite criar aí lindos trabalhos, tem uma estrutura de metal reforçada e isso, então, faz com que ela seja mais resistente para os trabalhos do dia a dia. Ela costura todos os tipos de tecido, inclusive pode costurar até 8 camadas de jeans. Nossa, é bastante, hein? Pensou? O jeans é um tecido mais grosso e essa Janome 2008S aguenta, costura e faz o trabalho que você quer realizar. E além da nossa Janome 2008S, que a Vitrine do Artesanato trouxe com tanto carinho nesse kit, você ainda recebe um DVD, né, que é esse DVD aqui com as instruções técnicas para você aprender a usar a máquina e ainda mais uma aula para inspirar aí a sua produção. E tem um kit de tecidos lindos para você já começar a praticar. Olha só aqui. E ainda, se você ligar agora, além de aproveitar a promoção, porque a máquina vem com acessórios, vem com tudo que você precisa, vem DVD, vem os tecidos,
você se ligar agora no 0800 205 300, você que está pensando em presentear a mamãe, olha, agora é a oportunidade. Ou vitrinedoartesanato.com.br, você vai receber também esse lindo relógio. Família inteligente ali, você viu? Um monte de corujinha, família inteligente. Então, ligue agora e entre em contato com a Vitrine do Artesanato para ter tudo isso aí na sua casa. Bom, e com a Aline e Natasha, nós vamos continuar a nossa aula de Mug Rug, mas só depois do intervalo. A gente volta já! Hoje no Arte Brasil nós vamos aprender a fazer o Mug Rug, que é uma técnica de quilting livre, que na verdade é um porta-copo, porta-xícara. Eu achei chique demais. Agora você olha esse quilting e você fala assim, será que eu consigo fazer? Claro que consegue. Consegue fazer o Mug Rug, consegue fazer o quilt. Por quê? A primeira etapa a Aline já ensinou, já mostrou pra gente como preparar para o quilting. E agora a Natasha vai ensinar a gente, né, Natasha? Só que aí eu perguntei, mas esse papel é para quê? Então, agora é uma curiosidade. Antes de começar a quiltar, a gente sempre fala que é muito importante as pessoas treinarem o desenho numa folha de papel. Porque a máquina tem aquela questão que se você errar, você tem que descosturar. Isso te desmotiva e é muita perda de tempo. Então, para você ir para a máquina com mais confiança, é melhor você treinar antes. E uma coisa que a gente queria falar sobre esse design da folha que a gente trouxe para vocês, primeiro, ele está em 2 cores de linha para valorizar o design. E segundo, o design da folha mesmo, não sei se dá para mostrar aqui, ele tem assim ele tem uma forma bem sinuosa. Ele tem uma forma bem sinuosa e aí as pessoas talvez fiquem apreensivas. Será que eu consigo quiltar? Você consegue, porque a gente tem 2 questões aqui para quem está começando a quiltar. Primeiro você nunca quiltou, que eu vou falar daqui a pouco. A segunda você quilta um pouco, mas geralmente quem aprende a quiltar começa com caminho de bêbado, que é aquela minhoca, caminho sem fim, labirinto, cabeça do Mickey. Enfim, tem vários nomes. Geralmente esse é o design que as pessoas aprendem a quiltar. E se você notar, essa parte sinuosa aqui é a ponta da folha que a gente trouxe para vocês. A folha, eu faço um arco bem aberto, faço essa parte sinuosa e fecho. Então, se você faz isso, que é muito mais difícil, que você começa a quiltar e nunca tem um ponto de parada, para fazer isso aqui é muito mais fácil, porque eu chego aqui, eu posso parar para fazer a outra parte da folha e parar de novo. E nessas paradas eu consigo me rearrumar, me reposicionar e continuar o quilting mais fácil. Gostei da aula. Obrigada. Então, essa é a primeira coisa. Vocês devem treinar bastante para poder chegar na máquina e fazer com bastante confiança. Essa folha poderia ter sido feita de várias maneiras para preencher aqui o Mug Rug. A gente quis fazer ela como se fosse um design espelhado. Então, vocês vão notar que aqui, olha, a gente entra, deixa eu colocar isso pra cá. Aqui a gente tem uma entrada que esconde no acabamento, no viés ou no debrum. E aí, para não ficar denunciando que aqui, na verdade, foi o nosso arremate, a gente faz essa entrada no design aqui também, no outro canto da peça. Então, eu faço um eixo aqui e faço uma simetria na peça. Coloco uma folha aqui e uma folha aqui. Foi isso que a gente pensou para esse Mug Rug da folha. Então, eu vou fazer um desenho no papel a primeira vez para vocês entenderem, que eu acho que é importante ver no papel para saber como vocês vão treinar em casa. É lógico que eu não estou na escala da folha aqui do sanduíche, mas tudo bem. Eu vou começar, vamos supor que esse é o meu sanduíche inteiro. Eu coloco a agulha aqui e eu vou fazer o arremate, porque nesse canto eu sei que o acabamento vai esconder depois. Então, uma coisa importante é você sempre lembrar, eu tenho a segunda cor de linha. Como a gente gosta de fazer é iniciar o E, que é o elemento de ligação entre as folhas,
você faz o primeiro E menor, que é esse marrom, que aqui está rosa. Aqui tá errado. No comecinho lá na pontinha, é isso? Isso. Que aqui a gente inverteu as linhas, a gente vai falar disso depois. Então, eu faço esse primeiro E menor, para o outro vir e enfeitar por fora. Ah, ok. Então, eu chego aqui, ó, eu vou fazer a folha. Eu posso parar, respirar e pensar, para onde eu vou agora? Eu vou fazer aqui a primeira parte da minha folha. Novamente aqui, ó, eu posso parar e respirar. Que isso é um pouco diferente do caminho de bêbado que a gente mostrou antes, que as pessoas começam a quiltar e quiltam sem parar e vão, e assim, até perde o fôlego do desespero até que é quiltar o caminho de bêbado. Então, esse design é bom que ele é bem tranquilo. Eu faço a outra parte da folha, posso parar novamente e termino a folha aqui. E aí eu vou continuar fazendo esses Zs, ó, um para cada lado, para dar a volta. Aqui eu não venho para o canto, para poder fazer aquele eixo de simetria que a gente falou. Então, eu vou continuar. Chega aqui, eu tenho que lembrar, ó, de jogar para cá, porque aí a pessoa não vai saber, será que o arremate está aqui ou está ali? Uhum. Então, é um jeito de deixar mais divertido e você conseguir fazer um acabamento legal. Então, aqui eu venho outro E e vou fazer a outra folha aqui. Faço uma parte, a outra parte e termino a folha. Termino com esse. E eu volto para esse começo aqui. O que é a prática, Que eu vou né? arrematar. Olha que show! Então, essa é a primeira parte da folha que a gente vai fazer agora. Mas elas ficam tão simétricas, tão... É treino. Treino, É muito papel. treino. Isso. Bom, sobre o quilt, uma coisa importante é a luva. Tá calor, você vai falar, para que eu vou usar luva? Eu vou ficar suando, mas você deve usar a luva, de preferência. Qualquer luva é melhor do que nenhuma, porque ela tem essa superfície antiderrapante. Então, se eu pegar só a minha mão, colocar o sanduíche aqui, e a minha mão ter que ser responsável por, ao mesmo tempo, deslizar o tecido e segurar o tecido, é aí que começa, você fica com tensão, você cansa mais rápido, seu ombro vai começar a doer. Então, a luva já tira um pouco o seu trabalho de ter que segurar o tecido, porque a própria luva vai fazer a sua mão segurar esse sanduíche, você só vai ter que se preocupar... Ela te dá mais segurança para Isso. quiltar. Você só precisa se preocupar em deslizar. Então, vamos começar. Com a máquina. A gente vai pescar a linha de baixo. Baixar o pé. Ó, eu seguro a linha aqui para ela não escapar. E aí eu puxo a linha da bobina. Seguro essas duas linhas e volto a agulha onde estava o meu primeiro ponto. Só que você consegue segurar um pouquinho só o dedo, isso. Não, pode até pôr o dedo mais um pouquinho mais para lá, isso. Tá. Então, agora eu vou fazer o arremate. Esse arremate que a gente faz, ele imita o retrocesso da máquina. Então, eu vou um pouquinho para frente e volto. Aí eu volto ele até aqui. Essa máquina não para com a agulha para baixo. Então, isso é uma coisa importante também. Quando você for quiltar, você vai ter que toda vez abaixar a sua agulha para que você não, quando eu tiver que mexer o tecido, você não perder o ponto em que você estava. Quer dizer, o tecido tem que estar preso na agulha para mudar o movimento. Isso, ó, porque aí eu consigo fazer o que eu quiser com o sanduíche ou dar ele para qualquer lado. E eu sei que quando eu voltar a costurar, ele vai estar na mesma posição. Olha, você está aprendendo essa etapa junto com a Natasha, né, a Natasha Bugarin, e você vai aprender ainda a quiltar, mas só daqui a pouquinho, porque o que eu quero é que você tenha aí na sua casa uma máquina como essa. É verdade! Quando você tiver aí essa 2008S da Janome, você vai entender o que eu tô falando, porque ela é muito prática, ela é reforçada, ela é bonita e ainda tem 14 pontos diferentes, né, para você fazer aí os seus trabalhos. Além disso, ela casa botão,
ela permite você criar lindos trabalhos, como patchwork, bolsa, boneca, o que você quiser. E ainda, como eu falei, tem essa estrutura maravilhosa, resistente para os trabalhos do dia a dia, e ela costura todos os tipos de tecidos, inclusive, imagine você fazendo um trabalho com 8 camadas de jeans. A 2008S, ela aguenta e faz um trabalho perfeito. Então, essa é a máquina que você precisa ter aí na sua casa para os seus trabalhos do dia a dia e até mesmo profissionalmente. Agora, sabe quem vai gostar de um presente como esse? A mamãe, verdade. Eu falo até pela minha. Mãe, essa aqui que você quer, mãe? Porque ela tá demais. E além de você poder pagar parcelado, receber a máquina, todos os acessórios, ainda recebe um DVD para aprender a usar a máquina, os tecidos para você fazer já os treinos nas suas costuras e ainda se ligar agora no 0800 200 5300 ou entrar na loja virtual vitrinedoartesanato.com.br, ainda recebe este relógio juntinho, é a família inteligente, a família de corujas aí, olha, é a família símbolo da inteligência. Entre em contato com a Vitrine do Artesanato e tenha esse super kit com a Janome 2008S, vale a pena. E vale a pena também esperar até depois do intervalo para aprendermos com a Natasha e a Aline a finalizar esse mug rug. Daqui a pouquinho a gente volta. Estou apaixonada com a aula de hoje, porque eu acho lindo o patchwork, acho lindo o quilt, que são trabalhos de costura muito minuciosos, delicados. E nós estamos aqui na companhia da Aline e da Natasha Bulgarin, ensinando você a fazer um mug rug, certo? Certo. E nós já fizemos várias etapas com a Aline e com a Natasha, agora com as duas. Vamos para o quilt? Vamos. Bom, no bloco passado a gente fez o arremate e agora a gente vai começar o quilting da folha mesmo. Então eu vou fazer o E e vou parar. Aí. Então, eu faço a folha e novamente aqui eu consigo parar para me reposicionar. Então a folha é um para o lado, um para o meio e um para o outro lado. Eu fiz um pra Sempre cima e um essa pra baixo. sequência, isso. Tem que também pensar na margem que vai ter da costura. Isso, justamente. Eu vi que ela fez um pouquinho mais para dentro, né, Isso. do limite do tecido. Tem algumas coisas para considerar, né? Tem que considerar que ainda vai fazer um outro E em volta. Então tem que fazer esse E bem pequeno. E tem que sim, Rita, muito bem observado, considerar que vai colocar o viés. E uma coisa que vocês não devem ter medo é de mexer o tecido. Se você precisar rodar, é só lembrar de abaixar a agulha e rodar se for necessário. Nossa, gente, eu não imaginava que era assim. De verdade, a gente vê fazendo, é diferente de você receber uma aula como nós recebemos hoje. Até eu fiquei com vontade de quiltar. Minha mãe tá doida por essa máquina. Tô achando que eu vou comprar essa máquina pra ela, viu? Porque muito show. E eu tô percebendo, assim, que dá segurança também, né? Pra fazer o trabalho. Bom, aqui é a primeira parte, então, desse design da folha.
E agora a gente não vai trocar de linha, para vocês verem que dá para fazer com a mesma linha, se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Então, eu vou fazer agora esse E maior do que o primeiro. Deixa eu só ressaltar que se fosse trocar, esse era o momento. Arremataria e depois viria com a outra cor. Dentro da folha, a gente vai fazer os veios. Eu vou e volto mais ou menos na costura que eu fiz. Olha que prático. E o legal é que como você já fez a primeira fase, a primeira costura, pensando que vai ter uma segunda costura, então tudo cabe. Olha lá, o E maior não tá difícil de fazer, porque você fez ele pequeno. Os veios cabem dentro da sua folha. Porque você treinou no papel, você sabe fazer uma coisa e encaixar na outra, um design encaixar no outro. Agora, só repetir esse contorno maior. Isso. Faz os veios. Ai, que vontade de fazer um desse daí. Esse Muggy Rug. Que agora nós aprendemos. É um apoio, né? Um descanso para a xícara, para o copo. Muito legal, do lado do computador, quer dizer, não tem perigo de molhar o papel que tiver ao lado, porque ele vai sugar aí essa umidade do copo ou da xícara. Lindo! Com as duas cores, fica mais lindo ainda. E a gente trouxe aqui, a gente vai mostrar pra vocês assim que a Natasha finalizar a costura, a gente trouxe várias sugestões de linha. Eu vou ensinar pra vocês como fazer o acabamento e depois a Natasha vai falar com vocês sobre as sugestões de costura que a gente trouxe outras cores, pra vocês poderem se inspirar. Então, deixa eu trocar aqui de lugar com a Natasha. Quando você for fazer o seu acabamento, como a gente pediu os 10 centímetros de margem de costura, você não vai desperdiçar. Lembra que esse era um tecido que você amou? Você amou essa estampa, amou esse tecido. Você treinou. Se não ficou muito bonito, olha só, você não vai desperdiçar a peça. Isso é muito importante, você não desperdiça a peça, porque na estampa o quilting quase não aparece. Então ele cumpre a função de segurar as 3 camadas e não aparece. Então você vai refilar e o que sobrar aqui você pode transformar em debrum. Olha só. Não desperdiça nada. Não Aí é o desperdiça corte nada. no fio do tecido. Isso, você corta no fio do tecido mesmo e você até pode refilar aqui menor e trazer para dentro da peça sem nem fazer o viés. Só com o tecido, sem a manta. Isso, sem a manta. Refila a manta. E aqui a gente trouxe outras inspirações de cores para vocês. Olha só, a gente trouxe o rosa por dentro nos veios, né? Que foi esse conjunto de mug rugs que a gente fez para inspirar vocês. A gente também trouxe o rosa por fora. Olha só como já dá outro efeito. A gente trouxe alternando, olha lá que legal. Como você tem o ponto de parada aqui, você faz primeiro o marrom por dentro e depois o marrom por fora. Olha verdade. só que legal esse Lindo. aqui. Muito legal, né? E a gente também trouxe outras cores, olha só. Se você não gosta do rosa com marrom, não tem problema. Você pode fazer vermelho com laranja dentro ou tom sobre tom de alguma cor. A gente fez aqui no azul. Você pode brincar aí com a sua imaginação e treinar bastante esse design, que como vocês viram, é muito fácil de fazer. Olha, ela falou do tecido fabricate, mas esse poeirinha também é. Esse poeira também é da eu já vi Fabricate. aqui no Arte Brasil, é lindo demais. E ficou assim, com um fundo emoldurando aí as suas Isso. flores. E o legal foi ver Natasha
fazer o quilting livre, que eu tava duvidando. Eu falei, ela põe um bastidor, ó, vai ter um... Mas que nada, que show, que show. Mas o que ela fez? Ela usou uma Janome 2008S, que a vitrine do artesanato traz para você nesse kit, até como sugestão pro Dia das Mães, hein? Tenho certeza que a sua mãe adoraria ter uma máquina de costura como essa. Primeiro, porque ela tem um design lindo, bonito, charmoso, mas ela também costura tecidos, tá? Nos seus as suas mais variadas propostas. Ah, eu quero fazer um patchwork, eu quero fazer roupas, eu quero fazer bolsas, bonecas, o que você quiser. Essa Janome 2008S te proporciona. Ela ainda tem 14 tipos de pontos decorativos, ela casa botão e olha, ela ainda te dá a possibilidade de criar lindos trabalhos porque ela tem uma costura firme. Ela tem uma estrutura de metal reforçada, que nós estamos mostrando aqui para você, que faz parte desse design que a Janome pensou para facilitar a sua vida. E ainda costura 8 camadas de jeans, todos os tipos de tecido, mas 8 camadas de jeans. Gente, esse presente, né, que você está pensando em comprar para sua mãe é só aqui. Tá certo? Só aqui na vitrine do artesanato, que vai com o DVD ensinando você a usar a máquina. E ainda vão os tecidos para você já treinar e todos os acessórios que você precisa também fazem parte desse kit. Então, se você ligar agora no 0800 200 5300 ou então na loja virtual vitrinedoartesanato.com.br, você ainda recebe junto nesse kit, olha só, esse relógio lindo, maravilhoso. Mas só que não é todo mundo que vai ter esse relógio não, viu, gente? Só as 100 primeiras pessoas que ligarem. Só as 100 primeiras pessoas que ligarem. Então, essa oportunidade é aqui na vitrine do artesanato. Tenho certeza que você vai curtir, hein? Olha, minha mãe deve estar lá assim, ai, a Rita vai trazer uma máquina pra mim, porque é show, gente, é demais. Aline, Natasha, obrigada pela presença de vocês. Eu já elogiei as peças que elas trouxeram aqui para ilustrar a nossa arte de hoje. E você que viu, né, a Natasha fazendo o quilt, tenho certeza que você falou assim, eu quero fazer também, só que você precisa de um calcador. Então, para você que não tem esse calcador de quilt, é só você também ligar na vitrine do artesanato, ela manda para você aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Então, tá aí o telefone 0800 200 5300 ou mesmo pela loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Todo mundo vai ficar com vontade de quiltar, de fazer o mug rug, de fazer outras peças lindas como essas que vocês trouxeram aqui. Tomara! Se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar a gente nas redes sociais, teremos muito prazer em atendê-las. Então tem que anotar aí, ó, Aline e Natasha Bulgarin. Valeu, obrigada! Obrigada! E nós encerramos com elas e deixamos para você um beijo, um carinho e esperamos você no próximo Arte Brasil.